Vamos iniciar hoje o estudo da virtude da humildade. Essa é uma palavra que, se a gente procura no dicionário, é uma definição muito simplista. Diz que é a virtude de quem se comporta de maneira humilde, o que não ajuda muito. A imagem que ilustra aí a capa da apresentação, nos remete aí a alguma coisa relacionada com a autoimagem, que nós fazemos de nós mesmos. E nós vamos nos aprofundar, então, a partir de hoje, nessa questão da humildade, ao longo aí dos próximos encontros, usando, como em outras oportunidades, uma série de frases aí de pensadores famosos. A questão da humildade é uma questão que vem sendo colocada desde a antiguidade. Confúcio, que nós já citamos inúmeras vezes, diz que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes, não só dela mesma. E ele explica: não corrigir nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros. Isto é, ele associa a humildade com o reconhecimento das nossas falhas ou dos nossos deslizes, dizendo que se a gente não fizer isso, equivale a gente cometer os mesmos erros novamente. Esse mesmo conceito está contido nessa frase do Charles Chaplin, que diz assim: se não consegues entender que o céu deve estar dentro de ti, é inútil buscá-lo acima das nuvens e ao lado das estrelas. Por mais que tenhas errado e erres, para ti haverá sempre esperança, enquanto te envergonhares de teus erros. Então, ele coloca essa mesma questão, da gente entender os nossos erros, mesmo que sejam continuados, e associa isso, inclusive, com a questão espiritual, dizendo que não adianta a gente buscar o céu acima das nuvens, nas estrelas, se a gente não conseguir trazer isso para dentro da gente, por meio dessa questão da humildade. Outra frase extremamente conhecida, do Sócrates, filósofo grego aí do século V a.C., a maioria das pessoas conhece só as primeiras 5 palavrinhas, Só sei que nada sei. Mas a frase completa que está aqui diz assim: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. O que nos remete novamente, então, à questão da humildade em comparação com a sabedoria. Sabermos que a gente não sabe nos leva a uma posição de vantagem, diz ele, em relação àqueles que acham que já sabem. Esse conceito também nós vamos ver repetido de outras formas. O pastor americano Rick Warren diz que humildade não é negar seus pontos fortes. Tem pessoas que acham que tem que se fingir de fraco, que isso é ser humilde. Diz ele que não. Humildade não é negar os pontos fortes. Humildade é ser honesto sobre as suas fraquezas. E como seres humanos, obviamente, todos nós temos. Essa mesma ideia, que nós colocamos aqui na visão do Sócrates também foi anunciada pelo Confúcio.
com palavras diferentes, mas essencialmente dizendo a mesma coisa, né? Quando ele enunciou dizendo que quem reconhece a sua ignorância começa a ser sábio. Enquanto a gente não admite não saber, não dá para aprender. O Goethe, né, poeta alemão do século XVII, colocou isso em termos mais poéticos, quando ele diz que quem com perspicácia declarar a sua limitação está muito perto da perfeição. Isto é, a gente tem que ser perspicaz para ser humilde, e esse será então o caminho para a gente conseguir se melhorar, né? E chegar, como diz ele, perto da perfeição. O Lao Tzu, outro pensador chinês aí da antiguidade, diz que vai além. Ele diz que saber que não se sabe, isso é humildade. Agora ele complementa: pensar que você sabe ou que não sabe, isso é doença, diz ele. É o oposto, então, da humildade, né? Saber que não se sabe é humildade. Pensar que você sabe o que não sabe, cuidado. Isso vai nos fazer mal. E o Dalai Lama complementa essa ideia quando ele diz que é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro. Porque o nosso defeito nós podemos mudar, o do outro não. O Epícteto, ainda, vamos falar em pensadores antigos, né, do século I, nos ensina que é impossível um homem aprender aquilo que ele acha que sabe. Isto é, não se trata só de estar aberto a aprender, mas a gente tem que saber que não sabe, porque quando a gente acha que sabe, a gente acaba se fechando, né? Não admite ser ensinado. E essa questão o Einstein relaciona com o conceito do ego, né? Diz ele: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Porque na visão dele, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, na verdade, mais dúvidas a gente fica. Pelo menos é assim que ele trabalhou ao longo da vida dele. A maioria dos cientistas acabam seguindo essa trilha, né, na medida em que a gente vai conhecendo mais e mais áreas e interrelacionando, na verdade a gente fica com cada vez mais dúvidas, percebendo o quanto que o ser humano é pequeno. O Einstein complementa dizendo o contrário, né? Que quanto maior o ego, menor o conhecimento. Aquelas pessoas que têm o ego muito inflado, né, são justamente aquelas que não se dispuseram a, de fato, estudar. Se a gente quiser uma visão mais objetiva ou espiritual desse conceito, temos aqui uma frase do Eckhart Tolle, que nos ensina que o estado de não saber é o estado mais importante que você pode estar. Por quê? Este estado de não saber, diz o Tolle, é o que abre você a dimensões mais profundas. Só a partir desse estado de não saber é que a gente pode progredir. O Augusto Cury coloca isso, como é o costume dele, uma frase de bem mais efeito, né? Dizendo que a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um aluno. A gente só aprende se quiser. A gente só aprende se for humilde para aprender. O Larry King, jornalista americano
super conhecido, falecido ano passado, diz assim: eu lembro a mim mesmo toda manhã. Nada que eu disser neste dia me ensinará coisa alguma. Portanto, se eu pretendo aprender, devo fazê-lo através do ouvir. Ele chama a atenção para a importância, então, do ouvir. E a gente complementa essa ideia com essa frase aqui de autor desconhecido, né, que fica como conselho para todos nós. Aprenda a escutar. Em breve você ficará admirado com o que aprendeu enquanto ficou calado.